Meus amados irmãos, saudamos-vos a todos com a paz do Senhor Jesus e vamos dar início a mais um culto. Convidamos-vos a orar para que Deus nos possa falar. Nosso Deus, oramos pelo poder que há no sangue de Jesus, para que o Senhor Deus possa perdoar os pecados que confessamos e conceder-nos todas as condições para termos comunhão e para recebermos de Ti as bênçãos que o Senhor separou para as nossas vidas neste culto. Oramos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, convido-vos a glorificarmos a Deus com louvor que vai ser projetado agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus amados. Aleluia. Oremos. Senhor Deus, que maravilha ver-te falar conosco. Glorificamos o teu nome, bendizemos-te pela salvação, pela bênção de o Senhor conhecer-nos e sempre, sempre tem uma palavra de ânimo, de bênção, de vitória para as nossas vidas. Somos e estamos profundamente agradecidos. Exaltamos-te em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar a glorificar o Senhor cantando com o hino que vai ser projetado. Onde eu sei que eu irei.
Aleluia, glória a Deus, que bom ver o Senhor Deus falar conosco. Meus irmãos, vamos continuar a glorificar o Senhor com mais um louvor antes de ouvirmos a pregação da palavra. Em breve iremos ver as portas dos céus se abrirão, o Cordeiro descendo em glória no monte das oliveiras. Hosana,
a todos a paz do Senhor Jesus. Eu convidava os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo número 35. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que começa assim. E acontecendo que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, irmãos, nós vemos que este homem que era cego, ele estava à porta desta cidade e ele estava ali à beira do caminho, estava ali assentado e ele pedia esmola, aquilo que as pessoas lhe quisessem dar, ele aceitava. Então, diz o texto que ele ouviu a multidão passar, provavelmente algum alvoroço chamou a atenção e quando ele perguntou o que é que a razão daquele alvoroço, a Bíblia diz que alguém lhe respondeu que Jesus, o Nazareno, passava. Então, ele começou, diz a Bíblia, que ele começou a gritar em alta voz, a partir daquele momento, e ele clamou, chamando por Jesus e pedindo que ele o ajudasse, ele tivesse misericórdia dele. Então ele teve oportunidade, nós podemos ver aqui assim uma forma simples, ele teve a oportunidade de fazer 3 escolhas, que foram escolhas muito importantes na sua vida. A primeira escolha foi esta. Apesar de lhe terem dito que quem passava era Jesus de Nazaré, que lembrava a forma como Jesus viveu. Ele foi um homem rejeitado, o Jesus histórico, que viveu entre os homens. E ele chamou por Jesus de uma forma diferente. Nós vemos aqui. Ele chamou Jesus, filho de Davi. Então, esta primeira escolha é muito importante, porque ele, quando pediu ajuda a Jesus, reconheceu nele a autoridade de um rei e a autoridade do Senhor, a que ele tem poder. Então ele falou de Jesus com fé, o Jesus que a Bíblia apresenta, que nos apresenta, que já o Antigo Testamento falava do Messias, mas aquele que pode transformar verdadeiramente a vida do homem e dar-lhe vida eterna. Então esta primeira escolha foi muito importante. A multidão conhecia-o como aquele que era o homem que viveu, que cresceu em Nazaré, como um homem igual a todos eles. Mas ele chamou por Jesus reconhecendo nele a autoridade. Então, esta primeira escolha foi uma escolha muito importante que determinou, juntamente com as outras 2 escolhas, a bênção de Deus na sua vida. E quando ele foi apresentado, apesar de haver este pormenor aqui, que ele foi desencorajado a calar-se, foi repreendido, e ele insistiu neste pedido de ajuda. Então, quando Jesus ouviu esta insistência, então nós vemos aqui que Jesus não está indiferente. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a nossa necessidade e Ele não está indiferente ao nosso pedido de ajuda quando Ele reconhece nele que nós estamos dispostos a reconhecer Jesus como Ele verdadeiramente é.
Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem e perguntou-lhe: que queres que te faça? E nesta pergunta ele teve a oportunidade de fazer uma segunda escolha, que foi uma escolha muito importante também. Perante a pergunta que queres que te faça, nós aqui percebemos que ele não pediu bens materiais, provavelmente a sua família era uma família pobre, ele não, devido à sua situação, ele não pediu coisas para os seus parentes, ele não pediu bens materiais e ele aproveitou esta oportunidade para pedir a Jesus que o curasse, que tratasse a dificuldade de visão que ele tinha. Então, é interessante porque a dificuldade em ver era muito importante, resolvida, e iria mudar muitas coisas na vida deste homem. E da mesma maneira, quando nós alcançamos o entendimento, conseguimos ver, conseguimos discernir, quando nós alcançamos este entendimento da parte de Deus, quando Deus abre os nossos olhos para que nós possamos ver para além das coisas materiais, para além das coisas que são da nossa razão, dos nossos sentimentos, quando nós conseguimos ver para além disso, então nós conseguimos alcançar aquilo que podemos fazer uma escolha acertada, uma escolha que determina uma bênção muito grande na nossa vida. Então ele pediu: que eu veja, que queres que te faça, Senhor, que eu veja. Então, mais uma vez, ele trata Jesus como Senhor. Não é? Primeiro ele tratou como filho de Davi, clamou, reconhecendo nele a autoridade, reconhecendo nele a realeza, Jesus como descendente do rei Davi, que seria o Messias de Israel, e agora ele trata-o como Senhor, reconhecendo nele todo o poder para resolver o problema de visão. E quando nós, irmãos, também reconhecemos que só o Senhor Jesus nos pode abrir o nosso entendimento para as realidades espirituais, então o Senhor tem assim oportunidade para nos abençoar, nos abrir os olhos, nos dar este entendimento. Então, a segunda escolha foi, ele pôde aqui escolher ou as coisas para esta vida, ou ver ou entender aquilo que Deus tinha para ele e que está aqui relacionado com este facto de ele não ver, os seus olhos efetivamente não conseguiam ver, ele não conseguia identificar aquilo que o rodeava e assim ele não podia tomar decisões para onde ir, não podia tomar decisões para evitar perigos, ele não podia fazer escolhas porque ele não conseguia adquirir esta informação que vinha através da visão. Da mesma maneira, irmãos, quando nós não entendemos as coisas de Deus, nós não podemos fazer uma escolha acertada. Porquê? Porque há esta grande limitação. Não compreendemos. Não é? Não compreendemos. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Então, meus irmãos, se nós não tivermos esta bênção de poder ver, irmãos, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós podemos ver também a terceira escolha aqui. A terceira escolha que este homem fez foi, depois do Senhor lhe ter dado a visão, ele fez uma escolha. Ele podia ter ficado tão alegre, tão contente e ir à vida dele, não é? Ter regressado para a sua atividade diária, que agora seria bastante diferente. Mas a Bíblia diz que ele logo viu, quando Jesus lhe disse: "Vi, a tua fé te salvou". Então, aquilo que Jesus fala, acontece. Podemos ter esta certeza. E depois também podemos ter a certeza do seguinte: aquilo que completa a bênção na nossa vida é quando nós confiamos plenamente no Senhor. Então, vê, porque era a vontade do Senhor. Mas a fé que o levou a aproximar-se de Jesus foi aquilo que determinou a bênção na vida dele. E a Bíblia diz então que esta terceira escolha logo viu, e depois dele ter alcançado aquela bênção,
Ele começou a seguir a Jesus. Ele louvou a Deus, não é? E isso também foi razão para que aqueles que o conheciam davam louvores a Deus por aquilo que tinha acontecido. Então, a decisão foi esta. Jesus tinha um destino. Jesus, nós vemos depois mais à frente, no capítulo 19, que Jesus iria para Jerusalém. Ele não ia ficar ali, ele estava ali de passagem, em Jericó, e ele iria para Jerusalém. Então, a terceira escolha era ou ficar em Jericó, ou seguir Jesus para Jerusalém. Então, permanecer em Jericó era continuar com a sua vida, a vida que ele sempre levou, não é? Preferir muitas vezes não fazer escolhas, ficar como está. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu agora compreendi que Jesus tem uma vida diferente para mim, mas o que é que eu devo fazer? Eu vou atraiçoar, eu vou abandonar a religião dos meus pais, a minha família, o que é que vai dizer? Irmãos, é uma decisão pessoal, ele decidiu seguir a Jesus. Ou seja, ele não permaneceu em Jericó, ele não permaneceu como estava. Não é? Então, Jesus não tem uma religião para nós, Jesus tem vida, não é? Jesus tem luz, a luz da vida que é Jesus, nós podemos entender o plano de Deus para nós. Então, ele seguiu. Jesus ia para Jerusalém. E ele seguiu Jesus para Jerusalém. Significa o quê? Significa nós termos um novo rumo na nossa vida, um novo destino, uma caminhada. E o rumo é a eternidade, a Jerusalém eterna, tomar posse das moradas que Jesus foi preparar para nós. Então, a partir daqui, a vida dele era diferente. Quem é que o dirigia? Era o Espírito do Senhor que entrou nele quando o Senhor o curou da cegueira. Não é? E agora era esse Espírito que estava nele, porque ele creu, esse Espírito que o ia convencer, que o convenceu a seguir a Jesus, que seguir a Jesus era melhor do que permanecer naquela vida. Então, hoje, o Senhor nos propõe isto, irmãos. O Senhor propõe-nos que nós possamos ir a Ele e possamos fazer estas 3 escolhas. E a primeira escolha é esta. É nós reconhecermos que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, que Ele não é meramente um bom homem que viveu entre nós, um homem que fez coisas notáveis, um homem que tinha a sua humanidade, mas fazermos a escolha certa, que Jesus quer ser o Rei das nossas vidas. Ele é Rei. Agora nós só precisamos de o reconhecer, de o aceitar em nós. A segunda escolha, então, foi esta. Ele preferiu, acima de tudo, entender. Então nós, se fizermos esta escolha de desejarmos muito compreender as coisas de Deus, nós seremos muito abençoados. E depois, há uma escolha que destas duas, se a terceira não acontecer, todas as outras, irmãos, ficam, vamos assim, invalidadas, anuladas. Se nós reconhecermos que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, se nós desejarmos muito ver e compreender as coisas de Deus, mas se nós não o seguirmos, não adianta de nada. E foi isto que este homem fez, e esta terceira escolha completou a bênção das 2 primeiras. Então ele decidiu seguir a Jesus. E isto é muito importante, nós seguirmos a Jesus. Não se preocupe com a sua religião, não se preocupe com aquilo que a sua família possa dizer. Seguir a Jesus vai ser a melhor escolha da sua vida. E é isso que o Senhor Jesus nos propõe. Não nos apresenta uma religião nova. Naquele tempo havia uma religião instituída. Hoje também, na sociedade em que nós vivemos, também há uma religião instituída. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar em seguir a Jesus. Esta por certo, será a melhor escolha que você pode fazer na sua vida e Deus está a convidá-lo a abrir o seu coração. Então, irmãos, esta mensagem de hoje é aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, que Deus nos possa abençoar na meditação deste texto e até uma próxima oportunidade. A paz do Senhor a todos.
Eu decidi seguir a Cristo, deste caminho eu não desisto. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto mais. Para trás o mundo, a cruz à frente, obedecer-lhe e crer somente. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto mais. Mesmo que perca algum amigo, sei que Jesus está comigo. Eu decidi seguir a Cristo, não volto atrás, não volto mais. Cristo a Jesus, segui também até a nova Jerusalém. Decide agora, segue a Jesus neste caminho de vida e luz. Meus amados, que bom, que maravilha, como Deus tocou o meu coração ao ouvir esta mensagem e ao ver Deus falar conosco através da sua palavra. Vamos dar-lhe glória por isso. Senhor Deus, aceita a nossa gratidão. Meu Senhor, faltam-nos até as palavras para expressar a nossa alegria por ver-te através da tua palavra, pela maneira como teu Espírito Santo nos tem levado para além da letra e descobrir, meu Senhor, o teu nome, o teu poder através da tua palavra. Louvamos-te por isso, bendizemos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita e maravilhosa de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam e permaneçam amados conosco, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados, encerramos o nosso culto, despedimos-nos até a próxima oportunidade, desejando a todos a paz do Senhor Jesus.